Alô? Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Eu chego para frente para ver vocês. Se puder aumentar um pouquinho a luz do palco, a gente agradece aí o pessoal da técnica. Se puder diminuir um pouquinho para eu ver as pessoas. Isso. Diminui um pouquinho para o Tavinho aqui na frente, tem um ataque, né? Melhorou, melhorou. Obrigada. Que bom. Gente, não somos estrelas cantores pop. Exato. Não, mas você é artista plástico. Daqui a pouquinho você vai ficar começando a medir a altura das cadeiras. As cadeiras estão boas? A altura? Estão bem assim, palco. Isso é brincadeira que eu faço com a Marina, que todo lugar que ela chega, primeiro ela olha o visual, como estão as coisas, observa coisas baixas, coisas altas, mesas triangulares e tudo mais. E antes de falar disso, agradecer a presença de todos. A gente, com esse evento, encerra essa temporada 2018 aqui no Sesc 24 de Maio. Tomara que a gente volte ano que vem para trazer sempre um escritor ou uma escritora para conversar com vocês sobre a obra e o trabalho deles. Muito obrigado ao Sesc São Paulo, que já tem 12 anos, 10 para 12 anos que a gente está junto aí nessa empreitada todo ano. Tá? Muito obrigado. Marina, então podemos começar com essa história, não? Só para implicar com você, o que você acha daquela mesa triangular lá da frente, lá de fora? Eu gostei porque as mesas são sempre redondas ou quadradas. Quadradas partindo do princípio que possam ser ocupadas por 2 casais. O triângulo é sempre considerado ameaçador. Mas uma mesa triangular é uma ideia interessante e institui a diversidade. A gente chega num ambiente, as mesas são triangulares e são um lugar diferente. É bom, é bom. Tem um caminho para começar, né? Mas vamos tentar focar no tema que a gente se propôs, que é a questão das raízes, literatura, né? Essa questão dessa palavra que eu não consigo falar nunca rápido. O quê? Desenraizamento. A gente já trouxe outro dia o Rufato. Falou um tempão. Nós estávamos conversando no camarim, porque eu disse que eu tinha até imprimir a crônica que sai amanhã no site, porque é sobre migrações. E, sendo eu também uma migrante, por origem, por biografia, as migrações me interessam muito. E eu acho que essa será a era conhecida no futuro como a era das grandes migrações, porque os hondurenhos saíram, a caravana de Honduras saiu de Honduras e eram 1.800 pessoas. 2 dias depois, eu olhei a foto no jornal e eram 4.000 pessoas em cima da ponte, querendo entrar no México e o México impedindo. O dia seguinte, já eram 4.000 pessoas e já estavam andando através do México para chegar na fronteira dos Estados Unidos, apesar de todas as ameaças do Trump. E eu fiquei pensando nisso e pensei, vou recuar bastante, pensei que Deus estava sem serviço no paraíso, porque já tinha feito os animais, já tinha nomeado os animais, já tinha feito os céus, as estrelas, o mar e suas criaturas.
as árvores davam fruto, as flores alimentavam as abelhas, estava tudo feito. Então, até, quem sabe, até por fastio, ele fez ao mesmo tempo o homem e a mulher. Essa história do homem primeiro e a gente depois e da costela, isso eu não posso aceitar. Não me venha com essa história, porque não posso aceitar. Hoje em dia a gente aceita até que a mulher veio primeiro, não tem problema. Não, fez juntos. Era poderoso, podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tinha duas mãos, não, nem precisava de mão, era só pensar, quero fazer, e estavam feitos. Fez os humanos, o casal, e o que disse para eles? Tudo vocês podem usar, menos aquela árvore, aquela fruta daquela árvore, não podem comer, porque aquela árvore do conhecimento. Dizendo isso, fez o quê? Acendeu o desejo do casal. Se aquela árvore é o que há de melhor, se comer daquela árvore vai nos fazer semelhantes a Deus, é a árvore que a gente quer, certo? A cobra teria sido inútil. Será que veio daí a expressão trepar na árvore? Pensei isso. A cobra nem teve que fazer muito esforço. Hoje em dia, a comunicação está fazendo esse papel, está acendendo o desejo. Porque os países afluentes divulgam suas riquezas, divulgam seus produtos, divulgam sua vida prazerosa, sua civilidade, divulgam suas paisagens, estão acendendo o desejo dos pobres, estão acendendo o desejo das populações africanas, que não têm essa situação, da América Central, que não tem essa situação. Por que divulgam? Para alavancar as vendas. Mas, se as pessoas pobrinhas quiserem entrar lá para usufruir das benesses, negativo. Então, há um jogo de estímulo e negação muito cruel, porque você estimula uma pessoa a desejar uma determinada coisa e, ao mesmo tempo, diz: você não pode vir aqui para usufruir disso, você não pode vir aqui, morar aqui e ter serviço médico gratuito, tem escola para suas crianças. Se não tiver dinheiro. Quê? Se não tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro. Mas você vê que mesmo tendo dinheiro, alto lá, porque Portugal vai parar com esse negócio de dar a cidadania para quem comprar apartamento acima de tal, ou fizer investimento acima de tal, porque a União Europeia reclamou. Então, vai parar. Então, nem com dinheiro, às vezes nem com dinheiro. Pode ir de turista para gastar dinheiro, mas não para usufruir. Marina, mas dá uma recuadinha só para as pessoas que não conhecem a sua história, principalmente dessa sua primeira fase da vida, onde o nomadismo foi característica. Porque eu nasci num país africano no momento em que era o contrário que se dizia. Ou seja, a Itália tinha conquistado a Líbia, era a colônia italiana, entre aspas, refazendo o Império Romano, porque a Líbia tinha pertencido ao Império Romano. A Itália tinha a Líbia, tinha a Eritreia desde o século XIX, conquistou a Etiópia e a Somália. O chifre da África estava todo na mão da Itália. E a Itália estimulava os seus cidadãos
a irem para a África, dava facilidades para eles irem para a África. Meu pai tinha feito as guerras de conquista e se encantou com a África. Pediu transferência para ir para a África. Comprou 2 apartamentos que depois abandonou lá. Comprou com o dote da minha mãe, vale dizer. Então, eu nasci na Eritreia, acima da Etiópia. Saímos quando eu tinha 1 ano e meio e fomos morar em Trípoli, que era uma cidade muito vibrante, era a Roma da África. Tinha Fórmula 1, tinha corrida de carro, tinha revistas, publicações, festas. Era uma cidade muito vibrante, Trípoli. Só que, 1940, a Itália entra na Segunda Guerra Mundial, a gente pegou um hidroavião e para a Itália. Na Itália, começava a guerra, tchum, 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 até o final da guerra, em Como. Aí, de volta, volta para Roma. Então, a minha vida foi essa coisa nômade, porque... e depois, 2 anos depois, Constellation, Brasil. Então, até os 10 anos, à beira dos 11, eu fui uma nômade. Tem vantagens e desvantagens. A desvantagem do nomadismo e da guerra é que tanto eu como meu irmão, por isso que eu sei que é da situação, porque senão seríamos diferentes, não aprendemos a exigir nada, não sabemos pedir nada, a gente economiza tudo. Eu compro muito pouco, reciclo tudo, porque era a realidade que se tinha. A vantagem é que, porque a gente viajava muito e mudava muito de cidade, e não tinha amigos na cidade nova, e a casa não era nossa, e não se levavam brinquedos. Impossível você levar brinquedo quando você se transfere numa guerra. Quando a gente chegava num lugar, meus pais iam à livraria e compravam um monte de livros e levavam para casa, e a gente lia, 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 lia. Isso foi ótimo, porque fez minha formação. E eu estava respondendo uma entrevista hoje sobre isso, me perguntaram isso, da infância, e eu cheguei à conclusão que ser nômade acostuma você a olhar atentamente. Porque como tudo é novo ao seu redor, e como você é um estranho naquele ambiente, você é sempre o outro, você tem que observar tudo para se apropriar e se entrosar. E a vantagem suplementar é que eu hoje estou bem em qualquer parte do mundo. Eu me sinto bem em qualquer lugar. Sendo que a primeira que você chamou de desvantagem não é desvantagem nenhuma, né? Reciclar, tomar cuidado, economizar, não tem desvantagem nisso. Né? Mas eu queria saber, Marina, depois que você chegou no Brasil, na sua carreira literária, né, quando você começou e tudo, se essa mesma impressão do desenraizamento, né, ela se manteve. Porque você quer ver uma pergunta? Quando você começou a viajar fazendo palestras, exatamente, com quantos anos você tinha? Eu
não sei quanto tempo. Mais ou menos. Na verdade, é muito tempo, porque eu comecei fazendo palestra no meu período feminista. Eu sou uma feminista histórica. A Paula veio hoje com o livro A Nova Mulher. Foi os anos 70, comecei em 1973 a trabalhar na Nova. E em seguida, pouco depois, comecei a fazer palestras por causa disso. Então, são muitos anos de palestra. 40 anos, digamos, de rodar o Brasil, rodar o mundo, né? Tenho. E isso, de uma certa forma, deu continuidade a esse nomadismo, né? Você conhece todos os lugares, praticamente. Mais ou menos. Hoje eu entrei no hotel, o moço que levou a mala, nem precisava uma mala tão pequena, mas... a senhora já esteve aqui? Não sei. Depois entrei no quarto e falei, já estive. Olhei pela janela, eu reconheci a paisagem mais do que o quarto, porque os quartos mudam, né? Mas eu reconheci o que eu estava vendo da janela. E quando eu fui almoçar, a moça que toma conta do restaurante, que prazer vê-la, faz tanto tempo, 1 ano. Eu pensei, que memória, porque... Como ela lembra, e eu nem lembrava que eu tinha estado no hotel. Então, é um nomadismo fake, porque a gente não tem que se entrosar. A gente vai como quem é. Eu vou fazer uma palestra, chego naquela cidade, fico no hotel, de noite faço o evento, dia seguinte volto. Ou um congresso, a gente só fica no congresso. Mas nunca mais, ou nunca, eu fui uma pessoa que pertence a um lugar. Eu sou uma escritora brasileira, mas eu não sou uma pessoa brasileira. Eu sou e não sou. Também, quando eu chego na Itália, eles não acham que eu seja italiana. Dizem, a senhora fala muito bem italiano, não diga. Então, não sou de lugar nenhum, na verdade. E de que forma isso se transferiu para a sua literatura? Ou, pelo menos, qual a forma que você consegue identificar? Não sei. Eu acho que as raízes do que eu escrevo estão em lugares diferentes do que as raízes dos escritores brasileiros. Eu nunca tive uma babá de qualquer cor que me contasse causos. Eu nunca tive um sítio da vovó. Eu nunca li Monteiro Lobato na infância. Eu não tinha ideia do que fosse um Saci Pererê. Eu lia... Não tem também, não. Eu lia Homero. Hoje é mais fácil. Eu era criança e lia Homero adaptado para a juventude. O Cavalo de Troia, os mitos gregos. Eu lia outras coisas, ouvia outras coisas, via outras coisas. Eu não tenho uma arquitetura colonial na alma. Eu tenho uma arquitetura ou romana, colunas, capitéis, arcos, ou Coliseu, ou Renascença. Eu gostaria de poder dizer que eu sou uma humanista, mas não é verdade.
Seria muita vaidade. E agora, fazendo uma relação estranha, e criatividade tem raízes? Criatividade? Porque você é uma das escritoras mais criativas que eu conheço. Você já está com quantos livros? 60, 70? Mais de 60. Mais de 60, né? E de todos os gêneros. É por isso que eu brinco que Marina é uma escritora completa, mas é uma completa mesmo, em todos os sentidos, porque eu acho que até horóscopo você fez, não fez? Não, não fiz Horóscopo, não? Não. Na época de redação? Não, nunca? não fiz Eu horóscopo. fiz, pô. Você fez? Fazia um para a semana inteira, só trocava eu não assim. Fiz. Eu não fiz nem horóscopo e nem teatro, hoje no teatro tal, aquele... isso não, isso eu não fiz. Escapou bem. Mas então, não tem... A criatividade tem raízes. Tem raízes. No que você mama, vem na mamadeira. O que você vê, o que você ouve, o que você come. Eu não como arroz e feijão, por exemplo. Eu boto na mesa para Afonso, meu marido. Mas eu não como. Eu como pouquíssima carne, não sou uma carnívora. Como muito peixe, muito... A minha diarista, que está comigo há mais de 20 anos, 23, sei lá quanto, diz, mato. E faz uma cara de absoluto desprezo. Mato. Eu como mato. Porque os italianos comem mato. Não tem uma extensão territorial para terem gado. Comiam muito peixe quando peixe havia, agora já não há. E mato. A criatividade tem raízes. O que você lê. Pensa em você. Se você pensar na tua infância. Afonso, quando pensa na infância, Afonso, o outro, quando pensa na infância, ele pensa em Juiz de Fora, ele pensa no grupo escolar onde ele estudava. De forma injusta, porque ele nasceu em Belo Horizonte. Ele pensa no que ele recebeu. A poesia dele é muito brasileira. A minha poesia é brasileira porque é escrita em brasileiro. Que o português do Brasil é outro, né? É escrita em brasileiro. Mas se você for procurar descrições de paisagens, não tem. É outra fonte. E quando você olha as meninas, suas filhas, você se vê refletida nesse aspecto? Ah, não. Eu me vejo refletida porque elas são brilhantes. São mesmo. Então, eu penso, eu eduquei bem, eu eduquei para a inteligência. Uma é uma tradutora brilhante, minha filha Fabiana, e eu comecei a traduzir com ela, eu fiz a revisão das primeiras traduções dela. Ela é uma tradutora excelente, maravilhosa. E a outra, que está fazendo um portal, vou fazer um comercial, mãe pode fazer comercial de filha, o portal Utopia. É um portal muito inteligente, ela é multimídia, ela faz o roteiro, ela apresenta, ela faz a montagem, e ela... Atua, se precisa. Atua, ela faz tudo. Ela é roteirista, ela é videomaker, ela é atriz. E eu percebo a cultura que foi plantada nelas através de tantas visitas a museus, eu explicando a elas, pequenas, jovens, adolescentes e jovens, eu explicando a elas cada pintor, cada quadro, o porquê disso, o porquê daquilo, a diferença entre uma escola e outra. Eu percebo nelas a absorção que elas fizeram disso. É mais fácil
você trabalhar com criação com um determinado tipo de criação, talvez, porque tem muitos criadores espontâneos. Hoje estávamos falando com o motorista de cordel. Cordel é uma maravilha. Cordel é uma maravilha. Tanto no texto quanto na ilustração. Aqueles cordéis de antigamente, em xilo, gravados em xilo. Então, a cultura popular pode ser muito intensa, mas você vê o Suassuna, por exemplo. O Suassuna fez o somatório da cultura popular que ele recebeu e da cultura culta, da cultura erudita, trazida de Portugal. Então, ele faz... o Rosa também fez a mesma coisa. O Rosa fez o somatório, pegou a Angélica e transformou em Diadorim, a donzela guerreira. Isso dá uma riqueza maior, você ter conhecimento da cultura universal, né? Gente, quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade, tá? Se não tiver eu microfone, tem microfone aqui. Pedi às moças e ao moço bibliotecários para fazerem perguntas, porque, no princípio, ninguém quer perguntar nada. Quando a gente diz, no fim, aí todo mundo parece uma floresta de mãos. Vamos falar só um pouquinho mais de livros, então, Marina, antes das perguntas. Dá uma atualizada. Quais são os seus mais recentes livros? Olha, os mais recentes estão sem publicação, porque eu tenho um livro de poesia classificados in entanto, o segundo, que o primeiro já foi há uns 4 anos, pronto na Record. Pronto, ilustrado pelo Rubem Grillo, que é o maior xilogravador do país. Está prontinho o livro, mas a Record pediu adiamento, tivemos que fazer um novo contrato, porque as editoras estão com dificuldade, porque as livrarias não pagam. Então, as editoras estão segurando o máximo que podem. E porque também não tinha aberto o PNDE, aquisição de livros pelo Estado, o que refriou muito a literatura infanto-juvenil, porque os pais não compram. Tem um livro de poesia que se chama Mais Longa Vida, poesia adulta, também pronto na Record. Talvez saia ainda esse ano um livro que se chama A História dos 5 Ciprestes, que é a mesma história contada 5 vezes, e 5 vezes é uma história diferente. Ela começa exatamente igual e as 5 versões são diferentes, que é um desafio de que eu gosto muito, que eu me impus, e que no livro Hora de Alimentar Serpentes, eu fiz 13 versões daquela cena clássica. A pessoa está com insônia e conta carneiros pulando a cerca. Fiz 13 versões 13 possibilidades. Incluiu o lobo. A cerca não pulou ninguém, não, né? Quê? A cerca não pulou ninguém, não, né? A cerca não pulou, mas o carneiro estava com insônia, então botou humanos para pular a cerca. Mas o primeiro recusou-se e estava armado. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Já tem um monte aqui. Ó. Aqui, ó, deixa só. Primeiro ali, Marina. Essas mulheres. Marina, eu li as suas crônicas, aquele Melhores Crônicas do Céu. Eu gostei muito daquele que é bem conhecido. A gente se acostuma. Eu sei, mas eu não devia. Queria que você falasse a inspiração que você teve para fazer essa crônica. Olha, essa crônica é antiquérrima.
Eu escrevi 60 livros e se ficar conhecido por alguma coisa, vai ser por essa crônica. Ela é muito antiga, eu era cronista do Jornal do Brasil, portanto, isso foi na década de 60, e eu tinha muito pouco tempo para fazer a crônica. Eu era subeditora do segundo caderno, portanto, havia os dias em que eu... Com licença, vou para a sala do esporte, que chegava mais tarde. Eu vou para a sala do esporte, se alguém telefonar, daqui a meia hora eu volto. E fazia a crônica correndo. Na verdade, essa crônica tem uma origem. Eu tinha uma amiga, cujo nome não digo, que falava sempre que adorava o apartamento dela. Uma vez eu fui ao apartamento dela. Ela morava em Copacabana, num daqueles apartamentos que foram o sucesso arquitetônico da década de 40, que são grandes, enormes blocos e que tem um espaço grande, não é um poço de arejamento, é bem maior, interno, e as janelas dos apartamentos, as que não dão para fora, dão para esse pátio. O dela dava para esse pátio. Era segundo andar. Ela só via outras janelas. E as cortinas estavam puxadas. E ela me disse que, para escrever, ela botava bolas de cera no ouvido, porque ela queria silêncio. Eu pensei, que porra ela gosta nesse apartamento? Não tem vista, não tem silêncio, não tem luz. Ela não gosta do que vê porque está com as cortinas fechadas. Por que ela gosta desse lugar? E aí eu pensei, porque ela não está vendo. Ela se acostumou. Ela gosta pelo costume, porque se sente acolhida pelo costume. E eu pensei, eu odeio isso. Eu não quero me acostumar. Eu moro no Rio, em Ipanema, ao lado da Pavãozinho. Domingo, minha filha foi me visitar com o namorado, começou um tiroteio de metralhadora. O namorado, que é isso? Isso é assim mesmo. Ela, isso é assim mesmo, aqui é assim, é ao lado. É assim, eu não me acostumei até hoje, moro nesse endereço há 48 anos. Eu passo em frente à comunidade e não aceito que se considere que isso é uma maneira civilizada de viver, de morar. Debaixo dessa pressão, nessa falta de condição, o Estado não segura a onda, o Estado não providencia. Não posso aceitar. E eu não quero aceitar. Eu sei que meus vizinhos todos passam na maior, mas eu não quero me acostumar. Tem uma outra pergunta ali em cima. Boa noite, como é que o senhor chama? Boa noite. Alberto Gattoni. Eu queria fazer duas perguntas, se me permite. A primeira, coincidentemente, é quase a mesma que o rapaz fez, mas num outro sentido. Essa sua crônica poética, ou poesia crônica, que Eu Sei, Mas Não Digo, é considerada um poema. Porém, eu vejo mais como uma crônica. A pergunta é a seguinte, o que, na sua concepção, o que lhe agrada mais, fazer uma crônica ou uma poesia? E por quê? A segunda pergunta, se eu posso fazer de uma vez, é o seguinte, o relacionamento com o seu marido, o Afonso Romano de Santana, grande poeta, que eu admiro bastante também, chega a haver nisto um concubinato em relação à criação literária de cada um, a interferência nisso no outro, e por quê? Obrigado. Eu gosto
Claro que a poesia é muito mais exigente do que uma crônica. A crônica é um vício meu, porque eu fui cronista desde que comecei como jornalista. O último período de crônica em veículo de comunicação de massa foi no estado de Minas, e depois Afonso e eu fomos demitidos porque o estado de Minas, o jornal Estado de Minas, está muito mal das pernas, muito mal de finanças. E continuei fazendo a crônica para o meu site, para dar uma vitalidade ao site. Mas a crônica é um produto literário específico, porque tem um pé em cada estribo. Ou seja, ela tem um pé no jornalismo, está, por um lado, atada ao hoje, à notícia do momento, e tem um pé na literatura, porque tem Rubem Braga, tem, enfim, Paulinho Mendes Campos, que foram cronistas mais literários. Ele se apoia, a crônica se apoia nesses dois estribos. Enquanto a poesia é o produto literário mais difícil. Mas eu preciso da mudança. Eu trabalho em gêneros diferentes, não é por um tipo qualquer de vaidade, é porque eu preciso sair de uma... Eu sou nômade. Eu tenho que mudar de paisagem, porque mudando de gênero, eu mudo de olhar, eu me alimento de outras coisas, o meu radar se orienta para outras coisas, e isso depois, quando eu voltar, quando eu mudar novamente, isso refresca o meu pensamento, isso dá uma renovada no pensamento. Eu não estou sempre andando no mesmo trilho. Eu vou de trem, vou de carruagem, vou a cavalo, vou de bicicleta, vou de motocicleta, e cada vez a paisagem é outra, os interesses são outros, as pesquisas são diferentes, porque cada vez a gente tem que fazer pesquisa, né? As pesquisas são diferentes e isso traz uma renovação, um enriquecimento. Afonso e eu, ele olhou primeiro para as minhas pernas, mas depois acho que ele viu a cabeça. Nós sempre trabalhamos muito juntos, de duas maneiras, porque o trabalho do escritor antecede a escrita. É quando é necessário falar em voz alta para ouvir a própria voz e começar a organizar o trabalho, começar a fundir a ideia, fazer os links. E, para isso, é necessário ouvir a própria voz, não basta o pensamento. Antigamente, os escritores se reuniam. Eu lembro que a geração do Fernando Sabino, Paulinho, Otto, Milor Fernandes, se reuniam em bares, ficavam tomando muito uísque e tal, para conversar, para falar dos projetos de cada um, para dinamizar o pensamento. Então, a gente subia, nós temos uma casa na Serra, a 2 horas de distância do Rio, a gente subia e descia falando de literatura. Falando da literatura alheia, da nossa, dos projetos. Eu estou escrevendo isso, eu estou com dificuldade naquilo, ou procurando títulos. Uma vez Afonso disse, poxa, se a gente gravasse essas conversas, ia ser o maior sucesso,
porque eram conversas quase profissionais, de dois amantes entre si e amantes da mesma coisa, perseguindo o mesmo objetivo. E sempre, quando um livro ficava pronto, o primeiro leitor era o outro. E fazia uma leitura absolutamente profissional, marcando tudo a lápis, e quando acabasse a leitura, sentava um ao lado do outro, vamos ver, e ia dizendo tudo o que tinha marcado, e o outro podia aceitar ou não. Mas era uma atividade profissional de dois teóricos e de dois copydesks. Eu fui copydesk a vida inteira. Copydesk para os mais jovens é o seguinte. Antigamente, a imprensa brasileira funcionava no modelo da imprensa americana, em que havia uma redação e só quem ficava na redação eram os redatores, os copydesk. O repórter ia para a rua, o repórter não assinava nada, o repórter era um pau-mandado, o editor dizia o que ele tinha que catar e ele ia. Trazia, fazia um texto e o editor dava para um dos copydesk, de acordo com o tipo de texto, e dizia em que tamanho aquilo tinha que ficar. Bote em 20 linhas, bote em 3 laudas, bote... E o redator, ou seja, os redatores eram a elite cultural do jornal. Quando eu trabalhei no Jornal do Brasil, Nelson Pereira dos Santos era redator, Roberto Drummond era redator, Fernando Gabeira era redator, Antônio... Só me vem Antônio Orlando na cabeça, que é um escritor cubano. Antônio de Peruzzi e Bacanaços. João Antônio era redator. Então, a nata todo mundo era redator enquanto tentava fazer teatro, enquanto tentava fazer cinema, para se sustentar, era redator. Marina, fala um pouquinho agora da sua relação com crianças e jovens, principalmente esse contato que, de vez em quando, não mais tanto, né? A gente é obrigado a ter por força de... Eu tenho pouco contato com crianças e jovens depois que as minhas crianças se tornaram adolescentes, jovens, e agora são 2 adultas, já quase senhoras. Eu não tento pensar como um jovem. Não tento seduzir. Não tento ir ao encontro de. Nem tento, Deus me livre, tentar falar como. Isso seria um erro fatal. Faz muito tempo que eu fui criança, gente. E as crianças de hoje não falam como as crianças de ontem. E eu fui criança em outro país. Então, tudo diferente. Eu não poderia tentar entrar na pele de uma criança. Eu falo com as crianças com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado com que eu falo com um adulto, confiando na minha honestidade e na capacidade dele de entender, dele, leitor. Nunca escrevi para fazer uma sedução, nem para divertir.
Não é meu papel divertir ninguém. Não é meu papel distrair ninguém. O papel que eu escolhi, porque cada um escolhe o seu papel, né? O papel que eu escolhi é fazer olhar para dentro, fazer pensar, emocionar, remeter-se a si mesmo. Não sei. É o papel que eu escolhi. Sim, diga. Perguntas? Oi, boa noite. Lá e depois você. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Wendel. Sou professor da Uninove, trouxe os alunos aqui do curso de Pedagogia. Ai, que muito bom. obrigado. Ai, que bom você trazer seus alunos. Marina, é um prazer estar aqui, falar com você. E a gente está vivendo um momento bastante conturbado politicamente, né? E, enfim, o tema da palestra, e você falou agora há pouco a respeito das migrações, né? Inclusive isso tem motivado, né, a situação política, né, de acordo com o que vai acontecer. Muita gente também, principalmente as mulheres, né? Hoje, inclusive, eu vi isso, que quer sair do país, que quer ir para outro país, enfim. Dada essa realidade nossa hoje, essa situação bastante complexa, que história, se possível, que história você poderia nos contar, ou que você gostaria de nos contar? Acho que eu tenho contado. As histórias que eu tenho contado não dependem do momento. São anteriores a esse momento e posteriores. Prender-se ao momento é muito perigoso, porque o momento passa e o intuito da arte é a permanência. Meu foco é naqueles sentimentos que são identitários do ser humano, que atravessam a história, que estão em qualquer momento, que estão na antiguidade e estão no futuro. O momento é muito conturbado, mas a história toda é feita de momentos conturbados. Eu estava lendo hoje no jornal que o partido de extrema-direita alemão fez um apelo aos pais e aos estudantes para que denunciem as escolas e os professores que falam da extrema-direita de uma maneira que eu chamaria reveladora e que eles consideram acusadora. E os professores fizeram um manifesto, um documento, dizendo que, se é assim, eles querem estar na lista, porque o dever de um professor é dizer a realidade como ela é, e todas as realidades, para que os alunos tenham multiplicidade de visões e possam fazer suas escolhas. Mas eu já vi isso acontecer antes. Nós já vimos isso acontecer na Alemanha antes. É a primeira vez que a extrema-direita cresce na Alemanha depois do acontecimento Hitler. Eu já vi isso acontecer na Itália, eu já vi isso acontecer no Brasil. Ou seja, a história se repete os mesmos erros. Parece que os humanos andam desconhecendo as pegadas que já deixaram atrás. Portanto, o momento não é nunca favorável para a arte.
o elemento momento, a não ser quando é mais metafórico, como a peste do Camus, que é metafórico, porque a metáfora e o simbólico penetram mais fundo no fruidor e alcançam exatamente aquele ponto que a mim interessa, que é o ponto inalterado que atravessa a história da humanidade. E isso se transfere também para as relações afetivas, em certa medida? As relações afetivas. Que coisa complexa as relações afetivas. O que muda em relação às relações afetivas é como a sociedade lida com elas. As relações afetivas são as mesmas sempre. O que muda é a maneira da sociedade lidar com elas. Entendi, explica melhor. Sempre houve gays, sempre houve homens que se relacionavam com homens e mulheres que se relacionavam com mulheres. Ano que vem vai acabar isso, não está sabendo, não? Vai acabar, com certeza, certamente. Vamos abrir a porta dos armários, botar todo mundo de volta lá dentro e fechar a porta. E lá dentro eles vão transar doidados. Espaço menor, né? O que mudou? E vai mudar outra vez? É a maneira de lidar com isso. O Trump já disse que agora os Estados Unidos vão estabelecer, se depender dos republicanos, é claro, vão estabelecer que a questão gênero é determinado pelos genitais. Claro, aquela coisa do... Nasceu com pinto, é homem. Nasceu com vagina, é menina. E não se fala mais nesse assunto. Então, o que muda é a relação da sociedade com as relações. O pluriamor sempre houve. Sempre houve homens que tinham 2 amantes ou mulheres que tinham 2 amantes. Ou um marido e um amante. Só que agora podem morar juntos. E a novela das 9 vai entronizar o poliamor. Poliamor. O poliamor. Começou num vídeo que está circulando aí hoje, você viu? Quê? Sim, o vídeo. Eu vi. Suzana está aí? Tá não, né? Não, aquilo tá não é... Aquilo... Ignora, viu? Corta. Aquilo não é poliamor. A palavra amor não se aplica. Né? É o polissexo que existe desde os antigos romanos e antes. Os cavernícolas também, se facilitasse, faziam uma partus. Por que não? Marina, desculpa te interromper toda hora. Volta ao que você estava falando. Sim. Tem mais perguntas, gente? Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Marina. Meu nome é Cláudia. Eu sou professora do Estado de São Paulo e também da Prefeitura. Na Prefeitura, nós temos um projeto chamado AEL, que é a Academia Estudantil de Letras, onde os alunos escolhem um autor para ser o seu amigo literário, e aí eles fazem pesquisa, estudam sobre esse autor, e a gente fazemos chás literários e homenagens a esses autores que são os amigos literários. Aí eu quero dizer que você é a minha amiga literária, no projeto. Obrigada. Eu também sou contadora de história, me tornei contadora de história por conta dos seus contos, que eu amo de paixão, e os alunos, quando a gente trabalha, os amigos literários, até os que não me conhecem já falam, já sei, sua amiga literária é a Marina Colasanti.
Eles falam que eles conheceram você através de mim, das minhas contações de história. E eu queria dizer que, para mim, é uma grande emoção estar aqui tão pertinho da minha amiga literária, gente, porque é a minha amigona, sabe, desde criança. Conheci a Marina na Revista Nova, apesar dessa carinha jovem aqui, não sou tão jovem, né? E eu comecei a ler o que ela escrevia através da Revista Nova, e realmente foi paixão mesmo. Li, conheço muita coisa, mas não tudo. Quero conhecer tudo, né? Porque amigo tem que conhecer tudo. Mas eu queria saber de você o que te inspirou para escrever as minhas duas histórias favoritas, que é A Moça Tecelã e São os Cabelos das Mulheres. Eu gostaria de saber se tem uma pegada feminista aí ou não. Não. Eu devo dizer que os contos de fada são um produto que é trabalhado de forma completamente diferente dos outros, os meus contos de fada, ok? Porque os contos de fada obedecem só a impulsos emocionais. Eu tenho que fazer um trabalho, eu não faço contos de fada aleatórios. De vez em quando faço, pintor. Não. Eu estabeleço que eu vou fazer um livro, e aí eu trabalho com projetos livros. Cada livro é um projeto, eu só trabalho naquele. E eu tenho que fazer um trabalho interior para detonar a razão, mandar ela para as Ilhas Caimã, longe, longe, que ela não me atrapalhe, porque eu tenho que deixar aflorar o inconsciente. E eu tenho que ouvir uma história que o meu inconsciente me conta. Depois, o trabalho de escrever é um trabalho profissional, é métier, mas a história é ditada pelo inconsciente. São os Cabelos das Mulheres. Eu li uma vez em algum lugar que em algum lugar se atribuía a chuva ao cabelo das mulheres. Isso foi o disparador. Se atribui, o que acontece? Aonde se atribui, o que acontece? Eu vou seguindo a história desde um começo, pode ser mínimo. Por exemplo, a história do rei, o último rei, sai de uma frase que me foi dita por Milor Fernandes. Milor me disse, fazendo uma citação, eu procurei desesperadamente de quem é essa citação e não encontrei. Meu pai, Abdul Salem, o sábio, viu Kublai Khan, último rei mogul, soltando pipas do alto da muralha da sua fortaleza. Ele me disse essa frase, e essa frase foi um tocar de sinos na minha cabeça. Me pareceu maravilhosíssima, me comoveu muito essa frase, não sei porquê, também não quero saber. E anos depois, eu fiz o conto. Então, as coisas acontecem assim. Não há feminismo voluntário, só fiz um conto voluntário, que é Com Sua Voz de Mulher, porque eu queria dizer que as narrativas são um presente dos deuses aos humanos, porque os humanos não vivem sem narrativa, é uma necessidade humana a narrativa, que são um presente dos deuses e que são feitos pela voz de mulher, porque sempre foram as mulheres as grandes contadoras de histórias, grandes narradoras. Depois os homens se apropriaram através da escrita, mas a voz é a voz feminina.
Então, esse foi um conto proposital, mas é o único. Agora, sendo eu feminista e tendo um feminino tão orgulhoso, tão decidido, tão firme nos nossos valores, nos valores femininos, é claro que isso transparece no meu inconsciente, está plantado no meu inconsciente, mas não é nunca proposital. Quando eu quero fazer feminismo, eu faço artigos teóricos, eu faço crônicas, aí é coisa com faixa, declarada. Marina, você vai terminar. Ele? Eu sei você vai terminar contando uma história para a gente hoje. Eu não sei se eu sei contar uma história, porque eu não memorizei nenhuma. Não é, não. Eu estou preparando o seu cérebro. Eu vou tentar. Te conheço. Eu avisei antes da sua pergunta para ela ficar... Já está tudo funcionando ali. Diga lá. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Johnny. Eu sou músico e poeta também. Estou prestes a lançar meu primeiro livro. E aí eu queria perguntar se a senhora lê muito poetas mais novos, né, mais recentes, e se em que nível que eles têm influência, se a senhora lê. E queria saber também um conselho, né, para quem vai lançar hoje um livro de poesias, algum aconselhamento, se tem algum aconselhamento para isso. Eu leio... Eu recebo muitos livros, na minha casa chegam muitos livros de poesia. Mas a poesia, como é que eu vou dizer? A poesia só é boa quando é grandiosa. E quando ela é grandiosa, a gente abre um livro, lê 3 poemas e sabe se aquela poesia é grandiosa ou não. É muito difícil fazer poesia grandiosa. Eu nunca digo, isso não é em relação a você, eu nunca digo eu sou poeta, eu digo eu faço poesia. Quem tem que dizer se a gente é poeta são os outros, porque uma coisa é fazer poesia, outra coisa é ser poeta. Eu não tenho visto nenhum grandíssimo poeta surgir nos últimos anos. Nenhum Drummond, nenhum João. Nenhum Afonso Romano de Santana. Isso eu não posso dizer que eu sou comprometida. Não tenho visto, mas pode ser falha minha. Agora, tem crescido muito a poesia feminina de qualidade. Porque antes as mulheres faziam muito verso, cheio de estrela, flores e tal. Agora elas estão pegando pesado e tem poetas muito interessantes na América, não só no Brasil, mas na América. Tem um site de Maria Teresa Andrueto, uma argentina, Prêmio Andersen. Ela tem um site sobre mulheres poetas da América Latina. Muito interessante, muito bom. Mas eu não tenho o panorama formado da poesia jovem, porque é muita coisa. E a internet facilitou isso, porque tem muitos poetas que se autopublicam na internet, que circulam na internet, e eu não circulo, não navego na internet. Não tenho mais tempo para isso. Isso come um tempo danado, e eu não tenho. Na hora da história, Maria. Um conselho: leia grandes poetas. Os grandes poetas ensinam a gente a fazer poesia. E é bom ler poesia de outros países, com outra forma poética, com outras fontes de inspiração. Na juventude eu li muita poesia chinesa, por exemplo, que é bonita, é muito bonita. Mas a poesia é uma leitura constante, ok?
E facilitou muito para jovens poetas, porque a internet, o jovem poeta pode mostrar seus poemas para o mundo inteiro, pode se corresponder com poetas do mundo, de qualquer parte do mundo. Não existe mais o isolamento do poeta. Acabou, micou, saiu disso. Então, é muito bom. O lado ruim é que é muito difícil conseguir publicação, conseguir editora, e quando a gente edita o próprio livro, é muito difícil comercializar, dar-se a conhecer. Isso continua sendo difícil e caro. Vai contar a história, Marina? Hã? Vai contar a história? Eu não sei se eu consigo contar essa história. Então tá, vou sentar ali. Eu vou tentar. Peraí. Isso é porque a Paula... Com essa história, a Marina encerra, tá, gente? A gente sabe que contador de história tem que rememorar a história antes. Eu não sei se eu consigo contar a história que a Paula me pediu. Eu vou tentar. Eu não sei qual é o título dessa história, Paula. Lavava a boca com água de rosas, calçava sandálias e saía. Punha hálito de flor para que, chegando ao amado, lhe lembrasse o perfume dos seus cabelos ao sol. Mas ele estava tão longe. Como chegar até ele? Caminhava até o penhasco. Passos leves que não levantavam poeira, iguais como pontos de costura e rápidos, como se tivesse pressa ou um encontro marcado. No alto do penhasco, só o vento esperava por ela. Chegando, nem se sentava. Caminhava até um ponto na beira, marcado com pedras, o mesmo que havia estabelecido no dia da despedida, para que ele pudesse imaginá-la. E ali, de pé como um farol, olhava. Não olhava ao mar que se interpunha entre eles. Procurava no horizonte, lá onde, confundida pela distância e pela neblina, acreditava ver a terra onde agora ele morava. Estar ali de pé, com os olhos entrefechados para enfrentar o vento, era a maneira que ela tinha de sentir-se mais perto dele. As horas não lhe pareciam pesadas, entrecortadas pelos gritos das gaivotas. Só quando a sombra se alongava atrás dela, descia por uma escadinha cortada na pedra até a praia do penhasco. Chegava perto do mar e, com os pés já beijados de sal, levantavam a mão à esquerda, aquela onde trazia o anel, e arrancava um fio dos seus longos cabelos, que entregava à espuma, pedindo ao vento e às marés que o levassem como uma carta de amor ao seu amado do outro lado. Só depois percebia o frio, se fechava no chale e voltava para casa, sentindo areia nas sandálias. Em casa, esquentava sua magra sopa, colhia a água com que o dia seguinte enxaguaria a boca e se deitava. No princípio, logo que ele
partira, ela havia tentado marcar o tempo que os separava. Colhia uma faca na cozinha e fazia um corte na casca da castanheira que lhe sombreava o quintal. Mas, passados tantos anos, feito tantos cortes que já não se poderia contar, pareceu-lhe que não era justo diminuir o seu sofrimento à custa do sofrimento alheio. E, alisando o tronco da castanheira em pedido de desculpas, nunca mais tomou a faca. O tempo, então, soltou a crina. E se ela havia imaginado que um dia chegaria um barco ou ouviria o seu nome chamado de uma distância que nem podia imaginar, percebeu que o barco não havia vindo, nem seu nome havia sido chamado. Os seus cabelos todos boiavam sem que nenhum tivesse chegado ao seu amado. E chegou o dia em que o fio de cabelo que ela arrancou na praia do penhasco brilhou prateado como um raio de luar. Nesse dia, o mar teve pena. Chamou seus seres marinhos e mandou que juntassem todos os cabelos esparsos, que os juntassem todos e os pusessem numa linha saindo da praia do penhasco. Ficaria difícil para a mulher enxergar aquela linha na escuridão. Mas ela não hesitou. Deixou cair o chale, tirou as sandálias e, de braços abertos como uma equilibrista, botou primeiro o pé na linha, o segundo depois, e começou a caminhar, a seguir o caminho que a levaria até onde ela queria ir.